Simeonette Mapes era a personificação da vitalidade e do compromisso social em Staten Island. Conhecida por seu sorriso constante e energia inesgotável, a professora de 29 anos dedicava seus dias a transformar a realidade de jovens em comunidades vulneráveis do Brooklyn. Seja fundando projetos para garantir que alunas carentes tivessem vestidos de formatura ou aconselhando clubes de liderança feminina, sua marca era a generosidade silenciosa e a excelência acadêmica. No entanto, sob a fachada de uma vida profissional brilhante e um casamento aparentemente sólido, sombras começaram a se projetar, culminando em uma tarde de verão que paralisou a comunidade escolar e deixou um vazio irreparável. No dia 5 de julho de 2012, o silêncio habitual de um bairro residencial em Staten Island foi abruptamente interrompido por uma chamada de emergência desesperada, realizada às 14h20. Naquele momento, um homem relatou aos operadores do sistema 911 que havia acabado de retornar ao seu apartamento, localizado em um condomínio na Forest Hill Road, na região de New Springfield, e encontrado sua esposa sem vida. O corpo da vítima, identificada como Simeonette Mapes, uma jovem professora de 29 anos, estava caído de bruços no chão da residência que o casal considerava seu refúgio amoroso. Ao chegarem ao local, os primeiros respondentes e os oficiais de polícia depararam-se com uma cena de violência concentrada e persistente, onde a mulher apresentava 15 ferimentos de faca distribuídos de forma brutal, principalmente pela região das costas e do pescoço. Os relatórios médicos e forenses iniciais indicaram que a morte de Simeonette não ocorreu de forma instantânea, mas foi consequência de um processo agonizante. As perfurações graves atingiram órgãos e vasos vitais, incluindo o pulmão, a aorta e a veia jugular, fazendo com que a vítima sofresse um esgotamento físico extremo e perdesse sangue de maneira lenta até falecer. O solicitante da emergência foi identificado como Jonathan Krupp, marido de Simeonette, que descreveu o cenário aos investigadores como se fosse o resultado trágico de uma tentativa de roubo ou invasão domiciliar frustrada, sugerindo que um agressor desconhecido teria invadido a casa e atacado a professora durante sua rotina diária. Para compreender a imensa dor causada por esta perda, é fundamental olhar para a trajetória de Simeonette Mapes, que nasceu em 25 de setembro de 1982, na cidade de Albuquerque, no estado do Novo México. Sendo a filha primogênita de Teresa e John Mapes, ela era descrita por todos como uma pessoa única, possuindo uma energia contagiante e um carisma que inspirava todos ao seu redor. Devido à carreira de seu pai na Força Aérea dos Estados Unidos, a infância de Simeonette foi marcada por mudanças geográficas frequentes, levando a família a morar em diversas cidades pelos Estados Unidos, incluindo passagens ensolaradas pela Flórida, até que finalmente se estabelecessem em Nova York no ano de 1990. Mesmo diante das constantes adaptações exigidas pelas mudanças de ambiente, Simeonette demonstrou precocemente uma grande inclinação para os estudos e uma disciplina acadêmica exemplar, o que a levou a se formar no Fort Hamilton High School, com honras e a figurar na lista dos melhores alunos. Ela seguiu sua paixão pela educação ao ingressar no College of Staten Island, onde obteve seu bacharelado e, posteriormente, seu mestrado, sempre focada em compartilhar seu conhecimento com os jovens. Sua entrada oficial no sistema de ensino público ocorreu no ano de 2006, quando começou a lecionar estudos sociais em escolas localizadas em áreas consideradas desafiadoras do Brooklyn. Como professora, ela não apenas ensinava conteúdos, mas tornava-se uma figura de apoio central e mentora para seus alunos, sendo carinhosamente conhecida pelo apelido de Sissi. Além de suas funções regulares, ela atuava como conselheira de um clube de liderança para meninas e fundou o projeto Fairy Godmother, uma organização dedicada a fornecer vestidos de formatura para estudantes de origens desfavorecidas. Fora do ambiente escolar, Simeonette era uma entusiasta dedicada do Walt Disney World. Realizando viagens anuais para o parque,
e dedicava seu tempo livre ao voluntariado em instituições como a ASPCA e em fundações de combate à leucemia e linfoma, além de cuidar com carinho dos 2 cães que o casal adotara. A investigação policial teve início com uma análise minuciosa da cena do crime, onde os detetives e peritos notaram imediatamente uma série de detalhes estranhos que começaram a preocupar a equipe logo nos primeiros momentos. Uma das observações mais significativas feitas pelos oficiais foi o fato de que, embora a porta de vidro deslizante da residência estivesse aberta no momento da chegada, não havia qualquer sinal visível de que o imóvel tivesse sido invadido através do uso de força. A ausência de marcas de arrombamento sugeria que a entrada do agressor no local não seguia o padrão de uma invasão domiciliar comum por desconhecidos. Um dos detalhes mais intrigantes encontrados pelos investigadores foi o anel de noivado de Simeonette, que estava caído no chão do banheiro. Um item de valor sentimental e financeiro considerável que um ladrão dificilmente deixaria para trás. Além disso, cheques em branco e cartões de crédito foram encontrados espalhados sobre o balcão da cozinha, mas os oficiais confirmaram que nada de valor real havia sido efetivamente subtraído da moradia, o que colocava em dúvida a narrativa inicial de que o assassinato fora o desfecho de um roubo frustrado. As evidências físicas encontradas no corpo da vítima também forneciam pistas cruciais sobre a natureza do ataque violento. No dedo onde ela costumava usar seu anel de casamento, os peritos identificaram uma ferida aberta, que era consistente com uma reação defensiva, indicando que ela tentou proteger o próprio corpo durante o confronto. Somando-se a isso, havia uma série de escoriações e hematomas nos braços, pernas, pés e canelas da professora, o que reforçava a tese de que houve uma luta corporal intensa antes de sua morte. O padrão dessas lesões, somado à posição em que o corpo foi encontrado, levou os investigadores a considerar que Simeonette poderia ter sofrido uma queda brusca e violenta pela área da escadaria interna da residência durante o ataque. Por fim, o mistério era acentuado pelo fato de que a faca utilizada para desferir os 15 golpes não foi localizada em nenhum ponto do apartamento ou das áreas adjacentes, indicando que a arma do crime fora levada do local. Para estabelecer a cronologia dos fatos, as autoridades colheram o depoimento detalhado de Jonathan Krupp sobre suas atividades ao longo do dia 5 de julho de 2012. Segundo o relato oficial do marido, ele teria despertado cedo, por volta das 6h45 da manhã, permitindo que Simeonette continuasse repousando por mais algum tempo. Jonathan afirmou que por volta das 7h30 acordou a esposa gentilmente para informar que estava de saída para tratar de assuntos de ordem pessoal e levar o veículo da família para uma inspeção técnica de rotina. Durante essa breve interação matinal, Krupp declarou que Simeonette lhe pediu para passar na escola onde ambos trabalhavam, a escola de clássicos, para coletar alguns planos de atividades e materiais didáticos que ela utilizaria em breve em suas sessões de ensino. Jonathan assegurou aos detetives que se dirigiu à região do Brooklyn e que, em meio aos seus afazeres, decidiu ir a um cinema de descontos localizado na Atlantic Avenue para assistir a uma apresentação do musical Wicked. Seguindo sua versão, ele teria ido à escola após o espetáculo, entrado no escritório de Simeonette para pegar os livros solicitados e deixado o prédio exatamente às 10h06 da manhã. Ele afirmou ter enviado uma mensagem de texto logo em seguida, informando que já estava com os materiais e que seguiria para a revisão do veículo, mas disse não ter recebido resposta alguma da esposa. Jonathan continuou sua narrativa, explicando que, após concluir a inspeção do carro, realizou diversos recados pessoais, visitando 5 lojas de calçados diferentes em busca de um par novo, embora tenha afirmado que não comprou nada por não encontrar modelos adequados. Às 11h50, ele relatou ter enviado outra mensagem de texto, avisando que pararia em uma unidade da loja Home Depot para adquirir tintas, novamente sem obter retorno. Por volta das 12h15 da tarde,
ele teria realizado uma chamada telefônica, na esperança de que o toque do aparelho pudesse acordá-la, porém a ligação não foi atendida. Jonathan Krupp finalizou sua cronologia, afirmando que desistiu de entrar na loja Home Depot após parar no estacionamento e decidiu retornar ao apartamento, onde declarou ter entrado e descoberto o corpo de Simeonetti, realizando a chamada de emergência às 14h20. Durante o interrogatório formal conduzido pelas autoridades, Jonathan Krupp tentou desviar o foco da investigação ao sugerir que o assassinato de sua esposa poderia estar diretamente relacionado a atividades de gangues locais que operavam na região. Ele fundamentou essa teoria mencionando um incidente específico ocorrido algumas semanas antes da tragédia, no qual o casal teria testemunhado involuntariamente um tiroteio envolvendo grupos de adolescentes em uma situação de alto risco. Krupp argumentou que Simeonetti, profundamente afetada por aquele evento, decidiu publicar uma opinião crítica em sua rede social Facebook, afirmando que os jovens de Staten Island não deveriam tentar imitar o comportamento perigoso dos gangsters do Brooklyn, pois não compreendiam as consequências reais daquele estilo de vida. Segundo o marido, essa manifestação pública poderia ter provocado uma retaliação violenta por parte de criminosos locais que se sentiram ofendidos com a postura da professora. No entanto, enquanto os investigadores avaliavam essa hipótese, eles também verificavam os detalhes da rotina de Jonathan no dia do crime. Ao interrogarem os funcionários e a diretoria da escola onde o casal trabalhava, os policiais descobriram contradições significativas. Embora Jonathan alegasse que precisou ir à instituição para buscar planos de aula e materiais didáticos a pedido de Simeonetti, o diretor da escola esclareceu que tal deslocamento era totalmente desnecessário, uma vez que a professora já havia levado todos os livros e documentos para casa com antecedência. A desconfiança sobre o marido intensificou-se ainda mais quando a equipe de investigação obteve e analisou as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento Home Depot. Apesar de Krupp ter afirmado detalhadamente que parou no estacionamento daquela loja por volta das 12h15 da tarde, os registros digitais confirmaram que ele jamais esteve no local naquele horário, desmantelando parte crucial de sua narrativa sobre as atividades realizadas enquanto sua esposa estava morta no apartamento. Com o avanço da investigação aprofundada, as autoridades mergulharam na vida privada de Jonathan e descobriram que a estabilidade do casamento era uma fachada sustentada por mentiras contínuas, especialmente em relação à sua carreira acadêmica. Descobriu-se que ele havia enganado Simeonetti por um longo período, fingindo que estava prestes a concluir seu mestrado junto com ela. A farsa começou a ruir quando a instituição de ensino publicou a listagem oficial de todos os estudantes elegíveis para receberem seus diplomas, e a professora notou com espanto que o nome de seu marido não constava no documento. Ao ser confrontado pela esposa sobre essa ausência inexplicável, Jonathan manteve a mentira, alegando que se tratava apenas de um erro administrativo grosseiro da faculdade, que supostamente teria dificuldades em soletrar o seu sobrenome corretamente. No entanto, a verdade era muito mais sombria e envolvia um desvio financeiro massivo das economias do casal. Os registros bancários revelaram que Jonathan retirou unilateralmente mais de $50 mil da conta conjunta, fundos que deveriam ter sido usados para pagar as mensalidades de seu curso de pós-graduação. Em vez de investir em sua educação, ele gastou todo esse montante em serviços de acompanhantes e no consumo frequente de conteúdos adultos na internet. Somado a esse cenário de traição financeira e acadêmica, o laudo da perícia forense trouxe a evidência mais contundente contra o álibi de Jonathan ao determinar o horário exato da morte da vítima. Os exames indicaram que Simeonetti foi assassinada em algum momento entre as 2h da manhã e as 7h30 da manhã de 5 de julho. Essa descoberta invalidou completamente o depoimento de Krupp, que jurara aos oficiais que sua esposa ainda estava viva, dormindo tranquilamente,
quando ele supostamente saiu de casa para realizar seus afazeres matinais. A análise pericial dos dispositivos eletrônicos de Jonathan Krupp revelou rastros digitais perturbadores que sugeriam uma premeditação cuidadosa do assassinato de sua esposa. Os peritos em crimes cibernéticos encontraram um histórico de buscas realizado meses antes do crime, contendo termos específicos sobre como realizar a limpeza de uma cena onde ocorreu um incidente violento. Jonathan também pesquisou métodos detalhados para utilizar o produto químico Clorox na eliminação completa de quaisquer vestígios de DNA que pudessem ser deixados para trás em uma superfície. Mais alarmante ainda foi a descoberta de pesquisas sobre anatomia humana, com foco em como cortar a laringe de uma pessoa ou como interromper o suprimento de ar de forma rápida e definitiva. Esses registros digitais não se limitavam à preparação do crime, mas também mostravam seu comportamento obsessivo, indicando que ele monitorava sites de serviços íntimos até mesmo durante o seu horário de expediente como professor. Enquanto Jonathan planejava essas ações em segredo, Simeonette estava começando a descobrir a extensão das mentiras de seu marido. As mensagens recuperadas indicaram que ela estava vivendo uma crise emocional profunda e já considerava seriamente a separação definitiva, chegando a buscar informações sobre como contratar um advogado para dar início ao processo de divórcio. A investigação também confirmou que Simeonette estava agindo por conta própria para validar suas suspeitas, pois os policiais encontraram anotações feitas por ela contendo números de telefone frequentes no registro de chamadas de Jonathan, incluindo o contato de uma mulher que se identificava pelo codinome Miss Pumpkin. A busca por essa mulher misteriosa levou os detetives a localizar Kate Smith, que trabalhava como acompanhante e era conhecida no ambiente virtual pelo pseudônimo Miss Pumpkin. Em seu depoimento crucial para o caso, ela revelou que mantinha um relacionamento pago com Jonathan desde o ano de 2009 e que ele sempre se apresentava a ela utilizando o nome falso de Mike. Smith detalhou que os encontros entre os dois ocorriam com uma regularidade de aproximadamente 6 a 8 semanas e duravam cerca de 1h30 cada. Essas reuniões eram agendadas em diferentes hotéis e motéis da região e, ocasionalmente, ocorriam na própria residência que Jonathan dividia com Simeonette, sempre em momentos em que a esposa estava ausente devido aos seus compromissos profissionais. Kate Smith trouxe informações fundamentais sobre o comportamento de Jonathan no dia do homicídio, relatando que recebeu uma ligação dele por volta das 11 horas da manhã daquele 5 de julho, solicitando um encontro imediato para aquela mesma hora. Eles se encontraram às 12h40 da tarde em uma unidade do Hotel Comfort Inn, onde permaneceram juntos por um curto período. Durante o tempo em que estiveram no quarto de hotel, Smith teve a oportunidade de observar o corpo de Jonathan enquanto ele se despia e afirmou categoricamente aos investigadores que não notou nenhum tipo de ferimento visível, arranhão, marca vermelha ou hematoma em sua pele. Ela também ressaltou que ele não demonstrava nenhum sinal de nervosismo ou agressividade, comportando-se de maneira calma e cordial, exatamente como um cavalheiro, sem qualquer indício de que acabara de cometer um ato de violência extrema contra sua própria esposa poucas horas antes daquele encontro íntimo. Os avanços na perícia forense trouxeram revelações determinantes para o caso através da análise de vestígios genéticos encontrados na residência do casal. Técnicos especializados identificaram o DNA de Kate Smith, a mulher conhecida como Miss Pumpkin, na maçaneta da porta de vidro que dava acesso ao apartamento. No entanto, os investigadores determinaram que esse material genético era de natureza tátil. Isso indicava que a própria acompanhante não estivera fisicamente manipulando aquela porta no momento do crime. A conclusão científica apontou que os vestígios foram transferidos para a maçaneta por alguém que teve contato físico recente e intenso com ela, misturando o DNA de Kate com as marcas deixadas por Jonathan Krupp. Essa evidência biológica foi corroborada pelo cruzamento de dados financeiros, que comprovou uma traição profunda também no campo econômico.
Ficou demonstrado que Simeonette Mappes, sem saber, financiou indiretamente os encontros extraconjugais de seu marido com o dinheiro que ela mesma economizava com grande esforço para que ele pudesse concluir seu mestrado. O montante desviado para pagar esses serviços íntimos somava mais de $50 mil. Mesmo após a morte de sua esposa, Jonathan manteve seu padrão de comportamento, retomando os encontros semanais com Katie Smith cerca de um mês após o crime. Esses novos encontros, que duravam cerca de 90 minutos, passaram a ocorrer de forma clandestina na casa dos pais de Jonathan, em Brooklyn. Durante uma dessas sessões, Krupp demonstrou uma reação emocional intensa e quase chorou ao admitir para a acompanhante que a professora assassinada, sobre a qual as notícias comentavam, era sua própria esposa. O comportamento de Jonathan Krupp, nos períodos que cercaram a tragédia, foi marcado por atitudes que a família e as autoridades consideraram extremamente suspeitas e reveladoras. Durante o funeral de Simeonette, realizado em 10 de julho de 2012, Jonathan apresentou uma performance que muitos descreveram como exagerada e teatral. Ele soluçava e tremia de forma visível para todos os presentes, segurando um terço firmemente enrolado em sua mão esquerda, enquanto beijava rosas e as lançava sobre o caixão da esposa. No entanto, essa demonstração de sofrimento contrastava com a frieza que demonstrava na intimidade. Pouco tempo após o enterro da mulher que ele afirmava amar, Jonathan começou a se relacionar romanticamente com outra pessoa que guardava uma semelhança física notável com Simeonette. Além disso, ele passou a agir de forma hostil com a família Mappes, proibindo Teresa, a mãe da vítima, de entrar no apartamento para recolher os pertences pessoais da filha e cortando abruptamente todos os laços de convivência. Diante do luto profundo dos pais de Simeonette, Krupp frequentemente os pressionava para que simplesmente esquecessem o ocorrido e seguissem em frente com suas vidas. Outros traços perturbadores de sua personalidade foram revelados por Teresa, que relatou episódios de crueldade contra os animais de estimação da família. Jonathan teria quebrado as costas dos 2 cães do casal em 2 ocasiões distintas, como forma de punição por mau comportamento. Também se descobriu que ele utilizava o tempo em que deveria estar assistindo às aulas de seu mestrado para frequentar clubes de striptease localizados estrategicamente perto de sua escola, onde gastava os recursos financeiros da família. A prisão formal de Jonathan Krupp ocorreu apenas no mês de novembro de 2012, após as autoridades reunirem um conjunto robusto de evidências. Ele foi formalmente acusado de homicídio em 2º grau e posse criminal de arma de fogo. Devido à natureza brutal do crime e ao risco de fuga, a justiça não concedeu ao réu o direito de aguardar o processo em liberdade, mantendo-o detido desde o momento de sua captura. O período que antecedeu o julgamento foi marcado por constantes adiamentos e uma batalha jurídica intensa. Teresa Mappes, sentindo-se exausta pelas sucessivas desculpas apresentadas pelo sistema judicial, chegou a protestar sozinha diante do tribunal, segurando um cartaz com a foto da filha para cobrar celeridade no processo. Durante a fase pré-processual, a equipe de defesa de Krupp tentou anular provas cruciais obtidas pela investigação. Eles argumentaram que os mandados de busca utilizados para acessar os dados dos computadores, celulares e veículos de Jonathan haviam sido obtidos de forma ilegal e que as informações ali contidas deveriam ser descartadas. Contudo, o juiz responsável pelo caso rejeitou todas as moções da defesa, permitindo que o histórico de pesquisas perturbadoras na internet e os registros financeiros fossem apresentados como evidências legítimas diante do júri. O julgamento de Jonathan Krupp teve início oficial em junho de 2015 e se estendeu por 5 semanas de depoimentos intensos. Um dos pontos mais críticos apresentados pela acusação foi a presença de manchas de sangue da vítima nas roupas que Jonathan estava usando no dia do assassinato. Para tentar explicar essa evidência física, Krupp argumentou que as manchas teriam surgido quando ele encontrou o corpo sem vida e tentou tocá-lo em meio ao choque. Entretanto,
Peritos forenses especializados em padrões de sangue testemunharam que era impossível que as marcas tivessem sido criadas daquela maneira, pois a distribuição do sangue nas vestimentas não correspondia a um contato passivo com o corpo. Em uma tentativa desesperada de justificar seu histórico de pesquisas na internet sobre como matar e limpar cenas de crime, a defesa alegou que Jonathan era um aspirante a escritor de contos de ficção. Segundo os advogados, ele estaria apenas realizando pesquisas técnicas para desenvolver suas histórias, educando-se através de filmes de ação e buscas online para dar realismo à sua escrita. Os promotores rebateram essa tese com veemência, destacando que a fúria do ataque, demonstrada pelas 15 facadas emocionais, era característica de alguém com uma ligação pessoal profunda com a vítima e não de um roubo executado por um estranho. Após o encerramento dos debates, em 20 de julho de 2015, os membros do júri se retiraram para deliberar sobre o futuro de Jonathan Krupp. Surpreendendo pela rapidez, o conselho de sentença levou apenas cerca de 2 horas para alcançar um veredicto unânime. Jonathan foi considerado culpado pelo crime de homicídio em 2º grau. Ao ser sentenciado, Krupp apareceu visivelmente atordoado com a decisão do magistrado. Ele proferiu uma declaração vaga à família de Simeonetti, oferecendo um pedido de desculpas genérico por suas mentiras e infidelidades, mas manteve sua postura de negação ao afirmar categoricamente que não havia tirado a vida de sua esposa e que era um homem inocente. A sentença imposta foi de 25 anos de prisão à perpétua. Para a família Mappes, a conclusão do caso trouxe um sentimento de justiça, embora tenham declarado que agora precisam aprender a viver em um novo normal, onde a tristeza pela ausência de Simeonetti é uma constante diária. A vida de Jonathan Krupp no sistema prisional continuou a ser motivo de choque para os familiares da vítima. No ano de 2016, ele criou um perfil em um serviço de correspondência para detentos, buscando iniciar novos relacionamentos românticos. Em sua descrição pessoal, ele afirmou que não tinha esposa nem filhos, o que evitaria quaisquer dramas familiares ou problemas com mães e crianças. Teresa Mappes, ao descobrir a existência dessa publicação, ficou profundamente indignada e entrou em contato com a administração da Clinton Correctional Facility para exigir que o conteúdo fosse removido, descrevendo o anúncio como um tapa na cara da memória de sua filha. Mesmo encarcerado, Krupp continuou afirmando em seu perfil que era um homem inocente, com perspectivas promissoras para o futuro. No ano de 2019, sua equipe jurídica tentou uma última manobra ao entrar com um recurso de apelação contra a condenação. Mas o pedido foi sumariamente rejeitado pelas autoridades superiores. Com a manutenção da sentença original, Jonathan Krupp permanece cumprindo sua pena em regime fechado, tendo sua data mais próxima para um possível pedido de liberdade condicional, fixada apenas para o ano de 2037.